a tempestade se submete a Jesus. A tempestade se submete a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. De novo, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. De novo, Jesus estava na popa, dormindo com a sua cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou. De novo, então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é? É Jesus. Aleluia, glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos, ó Deus maravilhoso, porque ela é verdade, porque ela é luz, ó Deus maravilhoso, para os nossos caminhos, Senhor. Deus, nós pedimos a ti que o teu querer seja feito nesse lugar, ó Pai. Que eu não venha, ó Pai querido, atrapalhar o teu mover nesse lugar, Jesus. Que a tua palavra, Senhor, ela encontre espaço nos corações necessitados, nos nossos corações, ó Pai. E venha, ó Pai querido, nos corrigir. E venha, ó Pai querido, nos exortar. Venha, ó Deus maravilhoso, nos motivar, Senhor. Venha, ó Deus maravilhoso, nos movimentar, Jesus. Que a tua palavra, ó Deus maravilhoso, ela seja sempre, sempre, sempre luz para os nossos caminhos. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, esse capítulo de Marcos 4, ele se inicia lá com a parábola. Jesus está mais uma vez no meio da multidão. Jesus está pregando, Jesus está anunciando, Jesus está realizando milagres, está curando. E esse capítulo 4 de Marcos, ele inicia com Jesus falando com a multidão, exortando a multidão, trazendo uma palavra, trazendo um sermão. Ele está dentro de um barco porque a multidão é imensa, então ele ia para um lugar um pouco mais afastado para conseguir falar com todos, para que todos ouvissem a sua voz. E o Senhor, ele está falando mais uma vez através de parábolas. O Senhor, ele falava dessa forma para que ficasse mais fácil o entendimento do reino dos céus para aquelas pessoas. E o Senhor, ele está falando, se você voltar lá em cima, capítulo 1, o Senhor, ele começa a falar da parábola do semeador. Vamos ler rapidamente, capítulo 1, não precisa abrir para ser mais rápido. Retornou Jesus a beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava ao mar e todo o povo agrupava-se na praia, e assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas. Enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram.
Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raízes, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outra parte caiu em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola que Jesus está trazendo àquela multidão. E depois ele vem e explica a parábola a partir do verso 14 até o 20 mais ou menos. E o porquê que eu quis voltar um pouco antes da gente adentrar nesse texto que eu acabei de ler de Marcos 4:35. Porque o Senhor Jesus, ele está falando, está alertando a multidão, e por consequência todos os discípulos que estavam ali, acerca de guardar as palavras do Senhor no coração, acerca de não permitir que o que eles escutavam ali, o que eles ouviam de ensinamento do Senhor, não se perdesse, mas que eles guardassem nos seus corações. Então, por que eu voltei? Porque tem alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com a igreja, alguns ensinamentos que o Senhor nos dá a partir dessa parábola. O primeiro ensinamento aqui, o primeiro alerta que Jesus nos dá é à beira do caminho. Ouvem a palavra, mas logo o inimigo as roubam. Pessoas que não permitem, de novo, pessoas que não permitem que a palavra chegue até o coração. Elas ouvem, elas escutam, mas não permitem que aquilo entre no seu coração. Não permitam que aquilo faça sentido para a sua vida. Opa, isso aí que estão falando não é para mim, é para o irmãozinho ali. Oh, isso aqui que está falando, não. Eles não permitem que isso crie raiz no seu coração. O segundo, o solo pedregoso, também é parecido. Eles ouvem a palavra, eles a recebem com alegria, mas por falta de conhecimento eles não conseguem perseverar na fé. Eles não conseguem continuar pelas tribulações por causa da palavra, eles acabam sucumbindo. Eles ouvem, eles escutam, eles a recebem, diferente do primeiro solo, mas por não ter base, por não ter experiências com Deus, vem as tribulações e acaba se perdendo. O terceiro, entre espinhos, eles escutam a palavra, guardam em vossos corações, mas as preocupações, as seduções da vida as agridem, sufocam a palavra, tornando-as infrutíferas. Ele está aqui todos os domingos, ele ouve a palavra, ele se alegra diante da palavra, ele recebe a palavra, ele guarda a palavra, mas quando ele sai daqui, ele ainda está dividido entre o mundo. As seduções da vida, os prazeres da vida, os prazeres do mundo acabam sufocando a palavra do Senhor dentro do seu coração. E esses também não conseguem permanecer, esses não conseguem gerar frutos. E o quarto solo é a terra boa. Aleluia. Tem terra boa nesse lugar? Glória a Deus, você é terra boa. Em nome de Jesus, aleluia. Terra fértil, glória a Deus. Terra boa. Eles ouvem a palavra, guardam em seu coração, perseveram em fé e geram frutos, colheitas fartas em nome de Jesus. Ei, ele não consegue guardar só para ele. Ele ouve, ele recebe do Senhor, ele sai daqui transbordando e ele sai gerando fruto. Aonde ele pisa, ele gera fruto. Aonde ele pisa, ele gera fruto. Ei, a família está sendo transformada através da sua vida. Ei, no nome de Jesus, seja a terra boa, transforme aonde você estiver em nome de Jesus. Não faz sentido seguirmos a um Deus, cremos num Deus que tudo pode realizar, se nós não anunciamos o que Ele faz na nossa vida.
Não faz sentido sair daqui cheios, sair daqui transbordantes, se nós não conseguimos passar para as pessoas o que nós estamos recebendo. Em nome de Jesus, seja frutífero, gere nas outras pessoas sede por Jesus, gere nas outras pessoas sede de ser cheio do Espírito Santo. Ei, qual é a diferença que você está fazendo lá no meio dos seus parentes? Qual é a diferença que você está fazendo lá no meio dos seus familiares? Qual é a diferença que você está fazendo lá no meio do seu trabalho, na sua faculdade? Ei, qual é a diferença que você está fazendo? Quais frutos que você está gerando? Será que as pessoas chegam em você e falam: meu, não sei o que você tem, mas você é diferente. Você é diferente, você tem algo diferente, não sei. Não é isso? Não é isso que nós ouvimos? Eu não sei o que você tem, mas você é diferente. Eles não conseguem explicar. Ei, é o Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, gere frutos. Terra boa não é só guardar, armazenar nos nossos corações, mas é gerar frutos. Farta colheita, farta colheita. Em nome de Jesus, amém? Vamos ser terra fértil? Vamos ser terra fértil nesse lugar? Em nome de Jesus, vamos ser terra fértil em Mauá? Vamos ser terra fértil onde nós passarmos? Em nome de Jesus, gerar frutos. Aleluia! Glória a Deus. E o porquê que eu estou falando isso aqui? Porque Jesus, ele acaba de alertar toda a multidão, ele acaba de falar com todo mundo. E o Senhor, quando ele está no versículo 35, onde nós lemos aqui, quando o Senhor ele está a sair para ir descansar, eu acredito que tenha sido um dia muito cansativo para o Senhor, fisicamente falando, como homem ali. O Senhor era 100% homem, 100% Deus, amém? Aleluia. E ali ele, como homem, estava cansado, queria descansar. Meu, quem carrega travesseiro no barco? Eu acredito que já era algo comum, não é verdade? Quem carrega travesseiro? E não é navio top aqui que eu estou falando, é barquinho de pescador, meu querido. Quem leva travesseiro dentro de um barco? Quem? Jesus estava tranquilo. O que Jesus queria fazer era trazer um ensinamento para aqueles discípulos. Jesus vai, e a primeira coisa que ele faz, ele dá uma ordem. Não é verdade? O que o Senhor fala no verso 35? Passamos para o outro lado, não é? Olha o que diz a palavra do Senhor. E pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Essa foi a ordem de Jesus. Essa foi a ordem para os seus discípulos. Jesus deita, dorme tranquilamente, e começa uma tempestade. Do nada começa uma tempestade. Jesus tinha conhecimento da tempestade, sim ou não? Sim. Jesus tinha conhecimento da tempestade. E vem a tempestade e o povo fica desesperado. Imagina um monte de pescadores. E aqui eu gosto de me atentar aos detalhes. Todos ali eram pescadores, não tinha nenhum estagiário de pescador ali, amém? Todos ali eram pescadores profissionais, pescadores já experientes que estavam ali. Ei, não era qualquer tempestade, não era qualquer vento que estava atemorizando aqueles homens. O negócio estava forte, o negócio era forte, para deixar eles desesperados ao ponto de chegar e acordar Jesus. Jesus estava tranquilo, dormindo em seu travesseiro, e eles chegaram e acordaram o Senhor. E a exortação do Senhor foi: porque sois covardes. O Senhor, ele levanta, se põe de pé, realiza o milagre, fala para o mar se aquietar, para o mar se acalmar. E o questionamento para os seus discípulos é: por que vocês são covardes? Ainda não tendes fé? Ei, que o Senhor tinha acabado de ensinar a toda uma multidão de guardar suas palavras nos corações, não permitir que as circunstâncias da vida, que o inimigo a roube, amém? E a palavra do Senhor no verso 35 foi: passamos para outra margem. Espera aí, como que o Senhor fala, passamos para outra margem, e os discípulos estão com medo de morrer? Ei, os discípulos não entenderam a ordem que Jesus tinha dado.
Os discípulos não entenderam que a ordem foi: passamos para o outro lado. Jesus não falou assim: ó, nós vamos passar para o outro lado, mas vai ter uma tempestade aí no meio, tá? Mas passamos para o outro lado. Não, a ordem do Senhor foi: passamos para o outro lado. E o que eles estavam com medo era o que os olhos deles conseguiam enxergar. Não era a ordem que Jesus tinha dado, não era o que o Jesus tinha falado para eles. Nós vamos passar, ei, nós vamos atravessar. Não se preocupe, nós iremos atravessar. Ei, Lagoinha Mauá, no nome de Jesus, passemos para o outro lado. Nós vamos atravessar. Se a ordem do Senhor foi: passamos para o outro lado, confie, nós iremos atravessar. Ele está no barco cuidando de todas as coisas. Meu querido, nós precisamos estar firmados no que o Senhor fala aos nossos corações. Como eu disse aqui, a palavra do Senhor foi: nós vamos passar para outra margem. Nós não podemos nos permitir sermos roubados daquilo que foi liberado sobre a nossa vida. Vira e mexe eu falo aqui: ei, se existe uma palavra sobre a sua vida, se apegue a essa palavra. O Senhor, Ele não vai ficar falando, Ele não precisa disso, ficar reafirmando. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, confie em nome de Jesus. A palavra do Senhor, muitas vezes, era uma vez só que Ele falava. Quando Ele deu a ordem a Noé, eu sempre trago esse exemplo, porque é espetacular. Quando Ele deu a ordem a Noé para construir a arca, para fazer a arca, que Ele ia derramar uma grande chuva, Ele não vinha fazer follow-up com Noé toda semana. E aí, Noé, como que você está construindo aí? E aí, Noé, você está fazendo conforme as especificações que eu te passei? E aí, Noé, não. Ele falou uma vez só e acabou. Noé se apegou à palavra que o Senhor trouxe a ele e fez. Ei, em nome de Jesus, se apegue sobre o que foi liberado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, calem todas as outras vozes. Em nome de Jesus, calem as vozes do seu coração, daquilo que te tira a sua coragem de prosseguir. E no nome de Jesus, se você está debaixo de uma palavra, siga adiante em nome de Jesus. Siga em frente em nome de Jesus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida molde a nossa forma de crer. Ei, eles estavam impactados, eles criam no Senhor Jesus. O Senhor questiona eles: ainda não tens fé? Eles estavam caminhando e eles estavam vendo milagres, maravilhas acontecendo dia após dia. Era reunião de multidões. Eles estavam vendo pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas tendo as suas vidas libertas. E eles estavam vendo pessoas tendo os pecados perdoados. E Ele era o próprio Deus. Mas as circunstâncias, o vento forte, o balançar do barco, fez com que eles mudassem a forma dele de crer. Ei, aonde estamos colocando a nossa confiança? Onde estamos colocando a nossa fé? Será que a nossa fé vai no Senhor até onde os nossos olhos conseguem enxergar que está tudo bem? Será que a nossa fé está somente quando as coisas estão boas? E quando chegam as tempestades? E quando chegam os vendavais? E quando chega a doença? E quando chega o desemprego? Quando chegam as circunstâncias difíceis? Aonde está firmada a sua fé? Não deixem que as circunstâncias moldem a sua forma de crer. Amém? Em nome de Jesus, aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. Aleluia! O caminho que nós percorreremos, os processos que nós iremos passar, é o versículo 37 e 38, amém? E levantou-se um tremendo vendaval, com ondas que jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo d'água. De novo, as circunstâncias. Ei, quais têm sido as tempestades da sua vida? Quais foram as tempestades de 2024? Quais foram os vendavais de 2024? Em nome de Jesus, você está de pé. Glória a Deus. Será que você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor? Será que você pode dizer: eu sei que existem realidades diferentes aqui nessa noite, a minha realidade pode ser diferente da sua, mas em nome de Jesus a palavra é uma só. Será que você pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor? Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, e nos ajudará
para sempre. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, Ele nos afirmou sobre isso, que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições. Mas Ele não para por aí, Ele diz: tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu. E nele nós podemos vencer. Amém? Nele nós podemos vencer. Ele venceu e nele nós podemos vencer. Só que nós precisamos estar nele. Precisamos estar no Senhor. Precisamos ter esse coração aberto para o que o Senhor tem para as nossas vidas. Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Precisamos ser perseverantes na fé. Precisamos caminhar em fé. Precisamos crer independente dos vendavais. Precisamos crer independente das tempestades. Precisamos avançar independente das circunstâncias à nossa volta. Ei, nós estamos marchando aqui em fé. Nós iremos para um lugar muito maior que esse. Nós estamos marchando em fé. Nós estamos marchando em fé. Nós temos uma palavra. Amém? Avance, avance, avance. Diga para essa pessoa em nome de Jesus: seja profeta do Senhor. Fala para ela aí: avance. Avance em nome de Jesus. Avance em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existem alguns princípios que essa passagem aqui ela nos ensina, princípios poderosos. Um deles o primeiro é o princípio da obediência. Obediência, pode repetir? Obediência, para você gravar na tábua do seu coração, amém? Em nome de Jesus, você não vai permitir que o inimigo tire essa palavra do seu coração, amém? Amém? Princípio da obediência. A palavra do Senhor foi para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Já era tarde, a palavra fala que Jesus estava cansado, já era tarde. Aqueles homens, eles podiam muito bem falar: Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. Senhor, vamos esperar amanhecer e depois a gente atravessa, depois a gente vai. Não, eles foram obedientes. A obediência é um princípio que nós temos que guardar em nossos corações. A desobediência causa circunstâncias graves. Amém? Quantos aqui têm filhos? Eu tenho duas. Aqui, ó, uma aqui querendo sair do colo. Eu tenho duas. E nós estamos lidando diariamente com isso. Eles obedecem, tem hora que eles querem desobedecer e dá ruim, não é verdade? Cadê os pais aí, Porque nós somos mais experientes que eles. Nós não estamos simplesmente falando um não porque nós não queremos. Não, existe uma causa por aquilo. Então a desobediência ao nosso Pai Celestial causa consequências gravíssimas. Trouxe alguns exemplos aqui de Adão. Desobediência de Adão fez com que ele perdesse a intimidade com Deus. Meu querido, você imagina, Misa, imagina o Senhor vindo falar com você todos os dias, face a face, face a face. Pela desobediência de Adão, ele perdeu isso. Pela desobediência de Adão, ele nos fez distanciar do Senhor, do Pai. Claro que Jesus, aleluia, o segundo Adão, esse sem falha nenhuma, nos aproximou novamente com o Pai. E pela honra e glória do Senhor Jesus, nós temos essa liberdade de termos a intimidade com o Pai novamente. Amém? Aleluia. Mas esse é um exemplo que eu queria trazer. A desobediência de Adão fez com que ele perdesse a intimidade, face a face, trocar uma ideia com o Todo-Poderoso, falar com o Senhor tete a tete, ter ali uma conexão sem interrupções. Não precisava de mensageiro nenhum, não precisava de sacerdote, de sumo sacerdote. Ele conseguia falar com o Senhor tete a tete. A desobediência tirou isso. O segundo exemplo: Jonas vai parar na barriga de um peixe, de uma baleia, não sei o tamanho do peixe, mas Jonas vai parar dentro de um peixe pela desobediência dele. O Senhor dá uma ordem a Jonas e ele não cumpre essa ordem. Isso aqui é o pior. Aqui nós lemos uma passagem também de Jesus que estava no barco.
esse exemplo, Jonas também estava no barco e quase que ele faz todo mundo perecer por conta dos erros dele. Consequências graves de desobediência. O povo de Israel, quando eles recebem uma ordem do Senhor para não acumular o maná que era diário sobre a vida deles, o que eles fazem? Eles acumulam, eles guardam, com a preocupação de que no dia seguinte iria faltar. Desobediência. Quando eles foram ver, estava cheio de bicho, porque a ordem do Senhor era: para cada dia existe uma provisão, existe um maná vindo dos céus. Mais um exemplo, Moisés, a ordem do Senhor para ele foi: ei, toca na rocha. O que ele faz? Ele bate na rocha. O que acontece com Moisés? Não chega no final, não adentra na terra prometida. A desobediência, mas a obediência, ela gera em nós, primeiro exemplo, provisão e milagres. Em 1 Reis 17, não precisa colocar, depois vocês leem em casa. Elias recebe, ele obedece à voz do Senhor. O Senhor dá 2 ordens para ele: sai de uma terra e vai para outro lugar. Nesse lugar você vai ser alimentado por corvos. A obediência de Elias faz com que isso aconteça. Depois ele fala: sai dessa cidade, vai para Serepta, uma viúva vai te alimentar. Ele sai desse lugar, ele vai para essa outra cidade, uma viúva alimenta ele, e ele gera sobre a vida dela milagres também. Meu querido, a obediência, ela gera provisão e ela gera milagres. A obediência ao Senhor, ela também nos gera livramento e milagres. Abraão não negou o sacrifício de seu filho. O Senhor pediu a ele e ele foi entregar todo o coração. Não sei como estava o coração de Abraão aqui quando ele foi entregar o seu filho, entregar a sua promessa, entregar o seu Isaque ao Senhor. Mas ele foi, e o Senhor contemplou o seu coração, e aconteceu ali um livramento. Aleluia. O próprio Jesus no momento de sofrimento, quando ele está orando ao Pai, ele fala ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível for. A dor que Jesus estava sentindo naquele momento era a dor da separação. Era o momento que ele seria separado do Pai. Por quê? Por conta dos nossos pecados, por conta do meu e do seu pecado. Sobre ele não existia pecado algum, mas quando ele foi morrer em morte de cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e o pecado é o que nos distancia de Deus. Jesus estava sofrendo pela separação com o Pai, mas ele disse: contudo, que não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Obediência. Jesus era obediente, e sobre ele veio a honra. Olha só, Filipenses 2:5, que diz a palavra do Senhor, aleluia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o 6, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, celebre a Ele. É Jesus.
o nosso maior exemplo de obediência. O nosso maior exemplo de obediência foi Jesus. Para quem nós devemos olhar? Para Ele. E sobre Ele veio honra. Obediência nos dá honra. Mais um princípio: espírito de ousadia. Espírito de ousadia. A pergunta dos discípulos foi para o Senhor Jesus no 38: Mestre, eles despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morremos? Medo bateu no coração daqueles homens, medo bateu no coração daqueles discípulos. Mas o Senhor, através da sua palavra, Ele nos dá espírito de ousadia. Ei, o medo às vezes tenta nos parar. O medo de será que vai dar certo, do será que vale a pena, do será que eu vou conseguir, do será que eu sou capaz. E muitas vezes isso nos paralisa, não nos permite avançar, não nos permite conquistar algo que está adiante dos nossos olhos, algo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. O que o Senhor está esperando é: tenha ousadia, repreenda o medo do seu coração. De novo, se existe uma palavra sobre a sua vida, vá em frente em nome de Jesus. Se existe uma palavra sobre a sua vida, vá em frente em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos deu um espírito de ousadia. Olha só o que diz 2 Timóteo 1,7: Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De amor, de poder e de equilíbrio. Meu querido, o medo paralisou todo um exército. O pastor Renato falou aqui de Davi pela manhã. O medo paralisou todo um exército. E como ele falou, foram 80 palavras e desafios, não é isso que o nosso amigo Golias lá lançou sobre o povo de Israel? 80 palavras e nenhum se levantou. Mas Davi, ousado na presença do Senhor. Ei, diante das circunstâncias, Davi era o mais improvável possível. De todos os irmãos, ele já era muito improvável. Quando chegou ali diante de um exército, acredito que ali só tinham homens fortes, homens valentes, homens fortemente armados. E diante daquilo tudo, Davi era o mais improvável possível. Mas foi o único que teve coragem de enfrentar, porque ele estava debaixo de uma palavra. Ei, quem é esse filisteu incircunciso que está falando contra todo o exército de Israel? Quem ele acha que ele é? E Davi não tinha quase nada em suas mãos, vamos falar assim, porque até as pedras que ele utilizou, ele precisou ir buscar em outro lugar. Davi estava somente com a funda, com o seu estilingue, mas ele teve coragem, e ele venceu aquele gigante. Ei, o que você tem na sua mão? Fé? É isso que você precisa. Ousadia? É isso que você precisa. Enfrente esse gigante em nome de Jesus. Enfrente esse gigante em nome de Jesus. O Senhor nos deu um espírito de ousadia. Meu querido, será que nós estamos dispostos a pagar qualquer preço pelo Evangelho? Será que nós estamos dispostos a sermos desafiados pelo Evangelho do Senhor? Será que nós estamos dispostos a morrer por esse Evangelho? Existe uma música muito conhecida aí que nós cantamos, né? É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. É muito linda, é muito profunda essa canção. Mas será que nós conseguimos perder alguma coisa? Ainda mais tudo. Ei, os grandes homens
Os patriarcas do Evangelho, eles entregaram a vida para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor livremente. Paulo foi preso quantas vezes? Ele falava: ei, se essa prisão for para que o Evangelho expanda, amém, deixa eu aqui preso mesmo. Porque ele continuava, da prisão ele continuava evangelizando, da prisão as pessoas paravam e pensavam: ei, aquele homem lá, ele está preso. Por que ele está preso? É porque ele está anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre um tal de Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo anunciava, e Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu por causa do Evangelho. O meu questionamento a você é: será que nós temos essa coragem? Será que nós temos essa ousadia toda de pagar um preço por conta do Evangelho? Pergunte a você mesmo: será? Como está a sua vida? Como está a sua disposição em pagar um preço? Não estou falando que você parar de cantar essa canção, não. Continue cantando, mas que ela gere constrangimento no seu coração. Constrangimento no seu coração. Senhor, que de fato eu gaste a minha vida por conta do Evangelho. Senhor, que de fato eu gaste a minha vida. Que se for preciso perder coisas, perder amigos, perder lugares, perder emprego, que assim seja, mas que eu guarde os princípios do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Mais um princípio aqui: fé. No versículo 40, o Senhor, ele indaga aos seus discípulos: por que sois covardes? E depois a outra pergunta é: ainda não tendes fé? Eles estavam caminhando dia após dia com o Senhor Jesus. Como eu falei, eles estavam acompanhando tudo que o Senhor estava fazendo. Eles estavam dia após dia vendo o que Ele podia fazer. E diante de uma tempestade, eles ficam com medo. A fé foi transformada pelo ambiente que eles estavam. Nós estamos firmando a nossa fé aonde? Onde nós estamos firmando a nossa fé? Em 2 Timóteo 1,12 diz assim a palavra do Senhor: por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso, aleluia, para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, aleluia. Existe o Espírito Santo que habita sobre a sua vida, que está dentro de você. Ei, se a fé estiver esmurecendo, no nome de Jesus, clame a Ele. Clame a Ele, não permita que a sua fé esmureça, não permita que algumas coisas entrem no automático, algumas coisas virem normal para a sua vida. Ei, no nome de Jesus, nós estamos aqui para romper em fé. Nós estamos aqui para avançar em fé. Fé no nome do Senhor Jesus. Fé independente de circunstâncias. Fé independente de situações. Fé independente da geografia que você estiver. Fé no Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sem fé, a palavra nos diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos esses princípios que nós falamos aqui, eles estão todos correlacionados, amém? Pois como nós podemos obedecer a um Deus sem crer que Ele existe? Como podemos falar que nós temos fé no Senhor sem conseguir obedecê-lo? Olha só, como que nós podemos obedecer a um Deus que nós não acreditamos? Todos esses princípios, eles estão correlacionados. Nós precisamos desses princípios para caminhar. Amém? Em nome de Jesus, guarde no seu coração. Primeiro princípio, obediência. Segundo princípio, espírito de ousadia. Terceiro princípio, fé no Senhor Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Meu querido, nós estamos declarando que 2025 é o ano da provisão. Nós estamos declarando que 2025 é o ano da provisão. Em nome de Jesus, 2025 é o ano que você vai romper em fé também. 2025 é o ano que você vai romper em perseverança. 2025 é onde você vai ver a sua vida espiritual sendo transformada. 2025 é o lugar, é o ano que você vai ver a sua família orando como nunca em nome de Jesus. 2025 onde você vai ver os seus filhos servindo ao Senhor em nome de Jesus. 2025 eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, que todos servirão ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia. 2025 é o ano de nós avançarmos em fé. 2025 é o ano que nós iremos crer sem duvidar. 2025 é o ano que nós iremos olhar para as circunstâncias e ir além delas, olhar para as tempestades e ir além delas. Amém? Em nome de Jesus. Ei, a palavra do Senhor para você hoje é: passemos para o outro lado, cheguemos a outra margem. Aleluia. Existe uma palavra sobre a sua vida nessa noite, passemos para o outro lado. Ei, no nome de Jesus. Mas o Senhor não avisou que ia ter o desemprego no meio do caminho. O Senhor não avisou que chegaria um câncer. O Senhor não avisou que chegaria uma traição. O Senhor não avisou que chegaria a morte de um ente querido. Ei, no nome de Jesus, cheguemos do outro lado. O que o Senhor está falando é: passemos para o outro lado. Ele não está falando o que vai ter no meio do caminho. O que Ele está falando é: eu estarei com você na outra margem. Eu estarei com você independente de tudo isso que eu acabei de falar. Ele estará com você em todas as circunstâncias, no nome de Jesus. Passemos para o outro lado. A palavra do Senhor Jesus para você nessa noite é: passemos para outra margem. Ei, não é o meio do caminho que Ele está te dizendo. O meio do caminho é para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar crentes maduros, pessoas firmes na fé. Ei, chega de ser crente mimimi em nome de Jesus. Chega de ser crente mimimi em nome de Jesus. Fortaleça a tua fé no Senhor. Ei, o pastor não falou comigo, o pastor não foi na minha casa. Ei, em nome de Jesus, deixe isso para lá, olhe para o Criador. Em nome de Jesus, às vezes nós se apegamos a tantas coisas pequenas. Meu Deus do céu, o Senhor está aqui para abençoar, o Senhor está aqui para realizar milagre, o Senhor está aqui para salvar a vida da sua família, e nós estamos perdendo tempo com coisas tão pequenas. Ei, passemos para o outro lado no nome de Jesus. Se coloque de pé, aleluia. Celebre ao Senhor que é digno de honra, a Ele que é digno de glória, a Ele que é digno de exaltação. Aleluia. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. E a palavra dele para você nessa noite é: ei, passemos para outra margem no nome de Jesus. Avance, não pare, não desista, não olhe para as tempestades, não olhe para as circunstâncias. Ei, no nome de Jesus, avance no Senhor. Avance na presença do Senhor. Avance diante de uma palavra que está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, avançaremos debaixo dessa palavra. Avançaremos debaixo dessa palavra. Eu queria orar pela sua vida. Amém? Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. E você vai ser profeta em nome de Jesus. Você vai ser profeta em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ore por essa pessoa em nome de Jesus, que ela tenha em seu coração mais fé, que ela tenha sobre a sua vida o desejo de ser mais obediente, e que ela, no nome de Jesus, venha romper em ousadia, pois o Espírito Santo do Senhor está com ela. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, como família. Pai querido, nós estamos aqui reunidos como irmãos, ó Deus, e nós queremos, ó Pai querido, declarar sobre a vida de cada um aqui, Senhor,
Acrescenta, ó Deus maravilhoso, fé. Pai querido, acrescenta, ó Deus maravilhoso, o espírito de ousadia. Senhor, acrescenta, ó Pai querido, obediência, ó Pai, que nós tenhamos nos nossos corações princípios preciosos, ó Pai querido, que nós venhamos estar, ó Pai querido, firmados na Tua palavra, Senhor, que nós venhamos, ó Pai querido, estar olhando somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai querido, estar, ó Pai, dispersos, ó Deus maravilhoso, com o que está acontecendo no caminho, Senhor, que nós não venhamos estar dispersos, ó Pai querido, olhando, ó Deus, para as tempestades da vida, olhando, ó Pai querido, por aquilo que o Senhor nos permite passar, Senhor, mas Pai, que nós venhamos perseverar, que nós venhamos perseverar em fé, que nós venhamos ficar, ó Pai querido, das nossas estacas, ó Pai, e estabelecer um povo, ó Pai querido, lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, nos dá fé, nos dá, ó Pai querido, perseverança, Deus. Pai querido, nos faz amadurecer em Ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, que todas as experiências, ó Pai querido, venha nos moldar, nos fazer pessoas melhores, ó Pai, em Ti, Senhor. Acrescenta, ó Pai querido, sobre o Teu povo fé. Acrescenta, ó Pai querido, sobre o Teu povo, ó Deus, o espírito de ousadia para avançar. Que o medo não venha, ó Pai querido, nos paralisar. Que o medo, ó Pai querido, não venha, ó Deus, fazer a gente retroceder, Senhor. Mas, Pai querido, nos dá ousadia, ó Deus. Ousadia para seguir, ousadia para avançar, ousadia para conquistar,